calcinha de crochê sob medida, você vai utilizar um biquíni como este e a calcinha do biquíni ela deve ser de lacinho. Nós vamos utilizar também o verano da cor da sua preferência, Cleia 1000 ou Cleia 5. Qual é a diferença? A Cleia 1000 ela vai deixar o seu trabalho um pouquinho mais delicado e a Cleia 5 ela vai deixar o seu trabalho mais encorpado, tá? Então aqui nós temos um resultado com um trabalho mais delicado e fino e aqui nós temos um trabalho um pouco mais reforçado e espesso. Vamos utilizar para ambas as linhas, tanto a Cleia 5 quanto a Cleia 1000, porque vamos misturar com o verano, agulha 3 para crochê e tesoura. Antes de começar, qual é a vantagem de tecer verano com Cleia 1000? Quando nós trabalhamos com os dois fiozinhos juntos ao mesmo tempo, nós aumentamos o rendimento do verano. Então vamos supor que para fazer uma calcinha você utilize 2 novelinhos de verano, calcinha tamanho M ou P. Quando você mistura o Cleia 1000, você vai utilizar apenas um verano e um Cleia 1000. E o Cleia 1000 vai sobrar para vários outros trabalhos em crochê. Então ele rende muita peça, tá? Trabalhar dessa forma é custo-benefício. Além disso, a calcinha não precisa forrar toda se você tiver um pontinho bem apertado. A calcinha não absorve tanta água, apesar de absorver por conta do Cleia 1000, mas por ser um fio fino, ela não vai reter tanta água. Nós aumentamos o rendimento do verano e trabalhar com esses dois fiozinhos juntos torna o trabalho mais rápido. Bom, você aí de casa vai escolher a cor da sua preferência. Caso você queira uma cor única, toda laranja, você vai misturar esses dois. Então, o verano tem que ser laranja e o Cleia tem que ser laranja. Aqui eu tenho o Cleia 1000 laranja, mas pode ser o Cleia 5 também, tá? Agora, vamos supor que eu queira uma estampa como essa aqui, ó. Então, eu misturo o laranja com o azul. E aí fica a seu critério, você pode misturar de repente verde com rosa, azul com amarelo, né? O legal é aproveitar as sobrinhas de linhas que nós temos em casa. Então aqui hoje eu vou usar o verano laranja com Cleia 5 em azul. Para tecer uma calcinha de crochê sob medida é muito simples. Nós vamos utilizar uma calcinha de biquíni de lacinho, para que nós possamos abrir ela na mesa. Para tecer é muito fácil. Percebam que na calcinha de lycra, no caso do biquíni, nós temos uma costura que emenda a parte de trás e a parte da frente. Eu vou começar a tecer na parte de trás porque ela possui mais aumentos, mas eu posso começar pela parte da frente que não vai ter problema algum, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou misturar os dois fiozinhos juntos e vou trabalhar com a agulha 3. Então eu vou tecendo correntinhas e eu vou medindo no tamanho daquela costura da emenda. Eu não vou contando as correntes, eu faço de acordo com o tamanho, ó. E aí eu vou medindo. Bom, o total de 11 correntinhas fechou na largura do fundo da calcinha. E vocês viram que eu pego bem na costura. Essa lateral aqui eu compenso depois com meio ponto alto ou com 2 carreiras de ponto baixo, tá? Nós vamos tecer por enquanto só o que está em amarelo. Então, feito 11 correntinhas, você de casa não precisa contar, mas eu estou passando o número de correntes para que você também tenha como base. Você vai subir mais 3 correntes e vai dar laçada e fazer um pontinho alto para cada ponto. Feito a carreira de ponto alto, eu vou colocar o meu crochê aqui na costura e começar a perceber de que eu preciso tecer mais algumas carreiras para que ele acompanhe, para que ele vá subindo. Então, nós estamos primeiro tecendo a parte de trás, depois nós vamos passar para a parte da frente. Feito isso, eu vou fazer aqui mais 3 carreirinhas, só de ponto alto, um pontinho para cada ponto. Então, aqui eu subi 3 correntinhas e faço um pontinho alto para cada ponto e vou medindo na minha calcinha. Feito 4 carreiras de ponto alto, novamente posiciono na calcinha do biquíni, ó, tenho a marcação da costura e agora eu percebo que a calcinha do biquíni, ela vai levemente aumentando a largura dela, então ela vai crescendo nas medidas aqui. O que eu vou fazer? Feito essas 4 carreirinhas e posicionado, de repente, para você tecer 3 carreiras é o suficiente ou 5 carreiras, depende muito do modelo da calcinha de biquíni que você for pegar. Nós vamos fazer aqui 3
correntinhas, virar o trabalho e tecer mais um ponto alto dentro do primeiro ponto. Então, aqui eu faço 2 pontinhos altos dentro do primeiro ponto. Feito esses 2 pontinhos no primeiro ponto, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto até o final. Ao chegar no último ponto, como eu fiz 2 no início, eu vou fazer mais 2 no último também. Fiz as carreirinhas com aumento, novamente coloco na minha calcinha do biquíni, que eu tenho como base de medida, e vou percebendo se ele está dentro da medida correta ou se ele está passando. Caso o seu trabalho comece a passar e invadir essa linha de costura, em vez de fazer 2 aumentos no início e no final, faça apenas um ponto no início e um ponto no final. Então agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto, porque se eu for tecer mais 2 pontinhos no início e no final, eu acho que ele vai passar e invadir a linha da costura, e esse não é o objetivo. Então aqui na próxima carreira eu inicio com 3 correntinhas e já inicio o ponto alto normal. Essa calcinha você faz no olho mesmo, tá? Não existe uma regra, por exemplo, a partir de 4 carreiras faça um aumento, um em cada lateral. Eu prefiro trabalhar sob medida, seguindo essa linha para ter certeza, porque muitas vezes o meu ponto não é igual ao de vocês e a minha receita não vai bater com a receita de vocês. Então é melhor que a gente trabalhe sempre sob medida. Bom, aqui eu teci uma carreira de ponto alto sem aumento, posiciono e vou observando. Vejam que agora a calcinha ela exige um pontinho a mais aqui de um lado e um pontinho a mais do outro. A cada carreira tecida no crochê, você vai perceber que a largura na calcinha vai aumentar. Então, conforme for, nós vamos tecendo 2 pontinhos no início e 2 pontinhos no final. Caso o seu crochê comece a invadir essa linha de costura, aí você para de fazer o aumento e continua mantendo um ponto alto para cada ponto. Eu vou tecer aqui e vou mostrar para vocês o resultado. Aqui nós temos a parte de trás da calcinha já tecida. Percebam que eu segui corretamente a linha, né? Então, eu não invadi a linha da costura, olha só. E fui fazendo os aumentos conforme o tamanho da calcinha, sempre alternando. Em alguns momentos eu colocava 2 pontos no início, 2 pontos no final. Às vezes repetia esse padrão 2, 3 vezes. Quando eu via que estava passando da linha, aí eu mantinha um ponto para cada ponto, e aí eu tenho este resultado, tá? Você aí de casa vai fazer, provavelmente vai desmanchar, é normal, mas desde que o seu crochê fique como está aqui no vídeo como exemplo, então ele tem que seguir a linha da costura, ok? Agora nós vamos tecer a parte da frente. A parte da frente é muito mais fácil, geralmente a parte da frente ela é mais estreita, então ela é mais rápida de tecer. Lembrando, pessoal, que eu já cortei o fio e já arrematei, ok? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar a parte da frente emendando no fundo da calcinha. Então, eu vou inserir a agulha lá no primeiro pontinho e vou puxar os fios. Aqui nós vamos dar 2 nozinhos para amarrar o fiozinho e dar início ao trabalho do crochê. Feito os 2 nozinhos, nós vamos inserir a agulha e nós vamos iniciar tecendo 3 correntinhas. E agora vamos fazer um pontinho alto para cada pontinho da carreira anterior. E aí eu já aproveito para esconder o fiozinho por dentro dos pontos. Feito a primeira carreira, caso você de casa tenha dificuldade depois de enxergar a primeira carreira porque ela se mistura com as demais, você pode pegar um alfinetinho, ó, e marcar, só para saber mais ou menos aonde posicionar na hora de medir sua calcinha. Então eu marquei aqui, ó, com um alfinetezinho a linha da costura, tanto do meu crochê da emenda quanto da calcinha de lycra, tá? Como é que eu vou trabalhar a parte da frente? Da mesma forma que eu trabalhei a parte de trás, sempre tecendo ponto alto, e à medida que a minha calcinha for aumentando a largura, eu vou fazendo aumento de pontos. Então, 2 pontos no início, 2 pontos no final. E aí eu vou fazendo, vou tecendo e vou colocando o meu crochê em cima da calcinha para medir e chegar a um resultado bacana e esperado. Aqui eu já tenho a parte da frente toda tecida, e aqui tem um detalhe bem bacana. Eu sempre faço os aumentos ao longo da calcinha, 2 pontos no início, 2 pontos no final, e vou alternando, né, os pontos conforme a largura da calcinha. Mas ao chegar aqui,
eu tive que fazer 3 pontos no início e 3 pontos no final em 2 carreiras, nas 2 últimas carreiras no caso, tá? Então você aí de casa também pode fazer isso. Passando de 3 pontos no início e 3 pontos no final, o seu trabalho já começa a dar errado, então não faça acima de 3 pontos os aumentos, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Então, eu coloquei 3 pontos no início do ponto, na primeira carreira, e 3 pontos no final do ponto. E na última também coloquei a mesma quantidade. Por quê? Porque ele faz ele tem esse aumento aqui, ó, que com 2 pontos de aumento apenas, no início e no final, não compensaria o tamanho, tá? Então, eu vou cortar. Geralmente eu corto, deixo um fiozinho em torno de uns 7 centímetros, porque fica melhor para esconder. E aí eu arremato. Agora nós vamos trabalhar toda a lateral da calcinha. Então, como eu quero destacar a cor do acabamento, eu optei por utilizar o verano na cor laranja, mais o Cleia Mil na cor laranja. Aí você de casa vai perguntar, Bruna, mas você teceu com Cleia 5 e vai utilizar o Cleia 1000? Isso não vai dar nenhuma diferença notável, tá? Se eu tivesse a Cleia 5 na cor laranja, perfeito, mas como eu não tenho, eu tenho que adaptar. O que eu não poderia utilizar agora seria o Anne ou o Charme misturando com o verano, porque daí ambas são muito espessas e meu trabalho ficaria um tanto quanto grosseiro. Nós vamos iniciar de qualquer lado da calcinha e aqui eu estou usando um cabinho de Cleia 1000 na cor laranja e um cabinho de verano na cor laranja. Insiro no primeiro pontinho, puxo os 2 fios e faço um nó. Feito o nó, nós vamos trabalhar agora um pontinho baixo para cada ponto desta carreira. Então, nós vamos fazer 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo e nós vamos esconder esses 2 fiozinhos ao longo dos pontos baixos. Então, eu faço um pontinho baixo para cada ponto. Feito toda a carreirinha de ponto baixo, ao chegar aqui na lateral, eu vou inserir dentro do último pontinho do qual eu teci o ponto baixo e vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, o total dentro de um pontinho são 3 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos inserir no ponto e fazer um ponto baixo. Entre um pontinho e o outro, nós temos como se fosse um nó. Então, eu insiro neste nozinho e faço ponto baixo. Novamente, no espaço do ponto e depois entre um ponto e o outro, eu tenho um nozinho que eu insiro e faço ponto baixo. O objetivo é distribuir o ponto baixo, evitando ao máximo que, pela falta de pontos, possa franzir a sua calcinha ou por excesso de pontos, possa criar um babado na sua calcinha. Então, tem que ser uma distribuição bem certinha, sempre alternando dentro de um ponto, ó, e entre o nó do ponto de cima e o ponto de baixo. Então, eu entro no pontinho e entro no nó do pontinho, entro no pontinho e no nó do pontinho. Nós vamos trabalhar desta forma, rodeando toda a calcinha e ao chegar aqui nós vamos tecer ponto baixo. Vamos circular ela todinha e quando chegar aqui no final, como eu fiz apenas um ponto baixo, eu vou colocar mais 2, finalizar e tecer a primeira alça do biquíni. Aqui nós temos o resultado da nossa calcinha e olha só como o ponto baixo ele já atinge a costura e fica certinho a medida aqui, ó, pessoal, tá? Fica bem certinho. Caso o seu ponto baixo seja muito apertadinho, pode fazer meio ponto. Agora nós vamos tecer as alças. Então, eu não cortei o fiozinho, ainda não arrematei, porque daqui para lá eu vou tecer a primeira alça. Mas é super fácil, o resultado fica incrível. Agora nós vamos tecer as alças. Então, o que eu vou fazer aqui, você vai repetir depois nas 3 laterais. Então, essa aqui é uma das laterais, nós temos 4 laterais para fazer. Nós vamos fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Nós vamos virar e vamos tecer mais um pontinho alto. Então, aqui eu tenho 2. 3,
4 e agora eu vou fazer o 5 e o 6 juntos. Então, eu faço um ponto alto, não termino, faço um meio ponto alto e puxo tudo. Bom, por que eu faço essa diminuição aqui dos pontos? Para que ele faça essa curvinha do biquíni. Agora, eu vou tecer o total de 22 centímetros só com 4 pontos altos, porque o tamanho da minha alça do biquíni mede 22 centímetros. Então, agora eu vou tecer só 4 pontos altos e completar 22 centímetros de alça. Para finalizar, nós vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu subo só 2 correntinhas, faço um ponto alto e não finalizo. Novamente, insiro, faço um ponto alto, não finalizo. E o último ponto. Faço um ponto alto, dou a laçada, puxo tudo e faço uma corrente. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Então, aqui nós já temos a primeira alça, feita com 22 centímetros. Quem quiser pode tecer até 25, não tem problema. E nós vamos repetir a mesma coisa aqui nas demais. Então, eu vou inserir a linha, vou dar um nó, vou subir 3 correntinhas, tecer 4 pontos e o ponto 5 e o 6, nós vamos fazer fechados juntos. Vamos fazer novamente 3 correntinhas e iniciar os 4 pontos altos. Você vai fazer todas as alças dessa forma e a sua calcinha já vai estar pronta. Aqui nós temos a calcinha de crochê pronta e percebam que ao lado dela eu coloquei a calcinha de biquíni de lycra e fica bem certinho o tamanho, inclusive o tamanho das tiras nas laterais. Então essa foi mais uma dica do canal Aprendiz de Crocheteiras. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima!